Olá, o programa Em Discussão Saúde de hoje vai falar sobre barras de axis. Para tirar todas as dúvidas eu recebo Nil Lima, que é facilitadora de barras de axis, Paulo Fonseca, coaching, e Rodrigo Dantas, que é facilitador certificado de axis. Bom, sejam então bem-vindos aqui à TV Alesp. Gratidão. Bom, para começar, o que são então as barras de axis? Muito bem. Bom, barras de axis são 32 pontos localizados na cabeça, que quando eu toco esses pontos, eu libero a atividade elétrica que sustenta programas de crença, de limitação ou de sabotagem que estejam fazendo a sua vida funcionar de um jeito que você gostaria que fosse diferente. Então, o praticante, ele vai lá e toca suavemente, como se estivesse tocando uma bolha de sabão. O toque é muito sutil e à medida que ele toca, é como se eu desligasse a atividade elétrica dos neurônios que estão ali sustentando aquela rede de neurônios para manter a crença em atividade. Mas é tão simples assim? É só um toque? Me explica direitinho assim. Vamos lá. É só um toque mesmo, Priscila. É muito sutil, é muito suave. E a gente fala que é um tipo de ferramenta onde o cliente ele pode entrar mudo e sair calado, se assim ele preferir. E aí então ele se deita e aí o praticante ele vai e toca suavemente esses pontos. O que são essas crenças? Acho que daí talvez fique mais tranquilo para a gente expandir um pouco mais aqui o assunto. Para cada ponto de vista que a gente tem sobre um determinado assunto, nós criamos 25 afirmativas para sustentar aquele ponto de vista. Me dá um exemplo. Um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que fuma, por exemplo. Ela sustenta, ela tem lá o seu ponto de vista de que para ela está tudo bem. E aí ela vai dizer assim, olha, eu fumo há tantos anos e não tenho nada. Então ela já está com uma justificativa para manter esse ponto de vista dela sobre o fumar. Ok. Eu tenho vizinhos que acabaram tendo problemas no pulmão e não fumavam. Eu que fumo, eu não tenho problemas no pulmão. Ou seja, para cada ponto de vista é natural a gente levantar 25 afirmativas para sustentar. E cada vez que eu preciso sustentá-la, mais 25 vão abrindo para manter isso em sustentação. Agora imagina se você tem um ponto de vista fixo que você aprendeu dentro da sua casa e desde criança você está fazendo com 30, 40, 50 anos, imagina a base da sua pirâmide de pontos de vistas, ou melhor, de crenças para sustentar esse ponto de vista. Quando nós tocamos esses 32 pontos na cabeça durante uma sessão de barras de axis, é como se você fosse ali e fosse na base da pirâmide, pegasse um apagador e tirasse 25 dessas afirmativas que estão sustentando essa crença. E aí então a pessoa ela acaba tendo, ela acaba percebendo que não há valor mais em sustentar aquela crença para ela. Então ela vai falar do cigarro, ok, eu fumo. E ponto. É como se ela não precisasse mais trazer justificativas. E a cada vez que ela passa por uma sessão de barras, de axis, ela vai tendo isso cada vez mais dissipado até o momento em que ela pode escolher continuar o fumo ou escolher alguma outra coisa para a vida dela. Percebe que quando a gente tem que sustentar alguma coisa, a gente tende a fazer isso custe o que custar. Quando a gente vai para uma sessão de barras, aquele tenho que fazer isso, custe o que custar, diminui a sua carga, diminui o seu peso. E aí, de repente, do nada, a pessoa pode olhar assim e falar assim, hoje eu não estou com vontade de fumar, então não vou fumar. É simples, é algo tão simples e tão natural e que na grande maioria das vezes, quem mais percebe a mudança da pessoa que passa por uma sessão de barras de axis são as pessoas que estão no entorno. Por que isso? Eu deixei o meu copo aqui no centro da mesa, por exemplo. Por quê? Porque é a minha mania de manter esse copo no centro da mesa. E de repente alguém veio e me serviu e colocou esse copo aqui na lateral. Eu vou olhar para esse copo e vou ver que ele está na lateral, mas isso não me movimenta. E de repente a Nilce pode olhar para mim e falar assim,
Rodrigo, você não vai ficar irritado porque o copo não está lá na base, lá no centro? Eu falei, nossa, nem tinha percebido isso. Então, o processo de desprogramação dessas crenças, de sustentar o teu ponto de vista, é algo que, como se fosse num passe de mágica, você perde o valor de sustentar isso e você começa a perceber que você pode fazer outras escolhas no seu dia a dia. Uma crença super presente na nossa realidade hoje é em relação ao dinheiro. Então, por exemplo, a gente ouve muitas vezes que ter dinheiro, quando a pessoa tem muito dinheiro, ela precisa morar numa casa onde ela tem que ter muros altos, que ela tem que andar num carro blindado, que o dinheiro pode trazer situações onde ela já não vai poder mais visitar esse lugar, aquele outro lugar. Percebe? Daí ela vai percebendo que ter dinheiro é algo que não está trazendo liberdade para ela. É como se ela tivesse que entrar num lugar e começar a se esconder ali. E isso começa a ser tão enraizado na pessoa e que ela não consegue trazer dinheiro para essa realidade. Ela ganha e o dinheiro sai da mão dela. Porque se esse dinheiro ficar lá, é como se ela tivesse o ponto de vista de que ela não pode mais viver livre. Ela não pode mais ter essa liberdade. E aí existe um ponto dentro das barras de Axis, que se localiza mais ou menos à altura aqui do alto da orelha, que é chamado de dinheiro. E quando a gente toca esse ponto, nós estamos o quê? Eliminando as crenças a respeito do dinheiro. Ganhar dinheiro é difícil. Menino, dinheiro não dá em árvore. Você precisa levantar e fazer alguma coisa, porque ganhar dinheiro é difícil. E aí, quando eu estou fazendo alguma coisa que é prazeroso para mim, é como se isso fosse incompatível com ganhar dinheiro. E é o que eu acabo vendo, basicamente, no meu dia a dia. Hoje eu sou facilitador de barras, de Axis, então eu tenho alunos que vêm fazer o treinamento comigo e eles trazem essa crença, Rodrigo, eu não sei cobrar, eu faço isso de um jeito tão gostoso e tão simples de fazer que é como se eu não conseguisse pôr valor nisso. Mas se fosse difícil, ele conseguiria pôr. Porque é uma crença que ele vem carregando desde sempre que dinheiro não é fácil. E aí tudo que fica fácil e tudo que é gostoso para mim, eu não consigo pôr valor nisso. E isso é tão curioso que as pessoas quando vêm para fazer uma classe de barras de Axis, uma das primeiras coisas que elas acabam enfrentando é, eu estou fazendo barras na minha família, eu faço para os meus amigos, e aí a pergunta, e quando você vai conseguir pôr um valor na sua sessão por algo prazeroso que você está fazendo? Ai, mas eu não consigo fazer isso. Então tá aí uma das primeiras crenças que a gente pode ir trabalhando com com a sessão de barras de Axis. Tá, Nil, você é facilitadora, né, da barras, então você, barra de Axis, e você aplica, né, faz. Me explica um pouco, assim, porque assim, parece que tocou e apagou, como que é? Okay. Né? O que acontece fisicamente? Ok, o facilitador, só para quem não está acostumado com o termo, é aquele que está habilitado a ensinar o processo para outras pessoas. Quando eu aprendo o processo, eu viro um practitioner, ou seja, um praticante de barras de Axis, né? Então, assim, conforme o Rodrigo falou, é muito simples e contradiz a tudo aquilo que a gente aprendeu, né? De que tudo tem que ser difícil. O que acontece é que todos os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, eles geram uma carga eletromagnética na nossa cabeça e vai ficando armazenado. Tudo isso fica armazenado desde a sua infância até aqui. Por isso que a pessoa acaba funcionando baseada em tudo aquilo que ela teve de repetição nesse processo. E ela entende que isso é dela, isso define quem ela é. Então, quando você toca esses pontos, essa carga eletromagnética se dissipa. O que acontece? Quando a gente toca esses pontos, o cérebro, as ondas cerebrais, elas desaceleram totalmente, tá? Você chega a um nível de meditação profunda e neste nível a gente consegue acessar essas crenças. Foi feito, inclusive, um estudo com um neurocientista, né? Em que ele atestou exatamente isso. Quando você corre as barras, acontece todo esse processo de desaceleração das ondas cerebrais, né? Para você ter uma ideia, os monges treinam uma vida inteira para conseguir, após 1 a 2 horas de meditação diária, chegar a esse ponto de silêncio no cérebro. As barras, elas fazem isso simplesmente tocando. Então parece mágica, mas o fato é que
cada um desses pontos, eles têm essa nomenclatura porque são nesses pontos em que essas crenças estão sendo armazenadas. Então, tudo aquilo que eu senti, pensei, recebi de informação sobre o dinheiro, sobre a criatividade, sobre o corpo, sobre sexo, cada uma dessas cargas eletromagnéticas são armazenadas nesses pontos e quando a gente toca, isso simplesmente se dissipa. O que eu acho muito impressionante neste processo é que nos processos convencionais, às vezes você tem que sofrer todo um processo, reviver aquilo, para chegar àquele ponto que está causando esses problemas recorrentes na sua vida. E as barras, elas fazem isso sem que você nem tenha contato. Você simplesmente chega no dia seguinte e muda aquilo que você tem como modus operandi. E fala, opa, como eu agi assim frente a uma situação que sempre me deixava estressada. Isso é muito recorrente. Paulo, me conta um pouquinho da sua experiência, como que você conheceu, então, as barras de Axis, o resultado dela na tua vida? Muito bem. Eu conheci as barras de Axis através da Nilce, né, que é uma amiga já de longa data. E um dia ela me ligou, falou, Paulo, você precisa descobrir um negócio muito louco que eu descobri. Eu falei, o que é? Eu vou até aí. Aí ela veio até em casa, aplicou em mim e literalmente aquilo que ela estava comentando de os monges levam muito tempo para chegar naquele estado, se eu te disser que em 7 minutos eu literalmente apaguei nas 3, 4 sessões iniciais que ela fez, é exatamente isso. Funciona perfeitamente, isso já me trouxe muitas coisas boas, concentração, direcionamento, ajuda em todos os meus processos, inclusive com os meus clientes. Nilce, eu queria que você falasse para a gente também a sua experiência, porque a gente sabe que todas esses pensamentos armazenados no inconsciente, eles trazem doenças, né? E foi até a doença que, de certa maneira, te levou para esse caminho e para uma cura, né? Alcançar uma cura. Sim. Me conta um pouco. Aconteceu que num momento de vida em que eu já estava insatisfeita com as minhas atividades profissionais e eu já estava procurando algo novo. Quando eu entrei em contato com as barras de Axis, eu já vislumbrei praticar aquilo profissionalmente. Mas aconteceu num momento em que eu já estava há 2 anos e meio tratando com psicólogo, com psiquiatra, né? Excelentes profissionais, eu tive a sorte de ter excelentes profissionais, mas o remédio, ele tinha uma limitação. Além de causar um efeito colateral horrível, ele me levava até um certo ponto, né? Eu dizia que ele me fazia funcionar. Então, assim, aquela apatia que o quadro de depressão me trazia, que era uma apatia total de não quero levantar daqui, quem tem depressão sabe muito bem o que é esse espaço, o remédio conseguiu melhorar um pouco este quadro, então eu conseguia trabalhar, mas fazer o mínimo necessário, né? Quando eu encontrei as barras de Axis, fiz o curso e junto comigo, e esse processo ele é tão simples que uma criança pode aprender. Né? Então, meu filho, por livre e espontânea vontade forçada, como ele mesmo disse, foi comigo. Falei, não, você vai porque você vai correr o processo em mim. Então, eu fiz o curso e comecei a correr as barras diariamente. E, instantaneamente, eu comecei a acessar aquela sensação de bem-estar que uma pessoa sadia tem, né? E eu falava, filho, a mamãe está se sentindo muito bem, a mamãe está feliz. E ele, mas eu também estou, né? Mas acontece que aqui é diferente, porque realmente é o quadro de uma pessoa saudável, mas a mamãe não se sentia assim, né? Então foi quase que instantâneo. De modo que, a partir disso, no transcorrer dos dias, como eu trabalhava com planilhas e tudo, que eu já estava com o raciocínio muito comprometido, eu comecei a perceber que eu olhava as planilhas, estava lá trabalhando, eu podia sair e fazer o que eu quisesse, e quando eu voltava, eu tinha total ciência de onde eu parei. E eu, algo está acontecendo aqui. Então, eu ouso dizer que hoje a minha capacidade de concentração, a minha capacidade de raciocínio está muito melhor do que antes da própria doença, da depressão, né? E o mais fantástico, Priscila, que assim, quando eu voltei para o meu psiquiatra, eu falei, estou aqui, mas eu estou bem. E eu ainda brinquei, né? Eu falei, eu estou fazendo uma coisa aí que me tirou totalmente, eu estou super bem. Ele olhou espantado para mim e falou, olha, eu estou vendo que você está bem,
mas eu acho que você tá bem demais. E ele Tem alguma entendeu, coisa errada. ele entendeu que aquilo era um pico, que provavelmente eu teria uma baixa muito forte. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu quero que você retorne daqui a 30 dias, se acontecer algo antes, você me procura. Eu falei, ok. 30 dias depois, eu voltei melhor ainda. Eu falei, e aí? Posso ir embora? Ele, então, só por segurança, você volta daqui a 30 dias novamente? Fato que depois ele não teve jeito. Teve que realmente me liberar, né? E isso num espaço de tempo muito rápido, né? Então, assim, eu não descredencio nenhum tipo de terapia, nenhum tipo de ajuda. Eu acredito, sim, que muitas vezes o remédio é necessário quando você não tem outro recurso, mas as barras, elas tiveram um efeito muitíssimo rápido, então elas transformaram a minha vida em todos os âmbitos. Assim, a grosso modo, assim, um exemplo bem, é como se a gente tivesse um computador e usando esse computador o tempo todo, e daí você abre um pop-up, abre um outro, e aquilo vai ficando tudo armazenado. É como se fosse uma limpeza? Exato. Para que encontre realmente para que funciona aquela máquina? Priscila. É como se o nosso corpo, ele tem uma percepção de tudo que está acontecendo no entorno. Por exemplo, se nós apagássemos todas as luzes agora aqui e alguém se aproximasse de você, você ia perceber que tem alguma coisa perto de você. E por conta de nós funcionarmos apenas pela nossa mente lógica e a mente de raciocínio, a gente acaba o quê? Suprimindo essas percepções. Então, às vezes tem pessoas que são visuais e elas perdem a visão e aquilo começa a aflorar nelas novamente. O que acaba acontecendo é que ao longo da nossa vida a gente vai colocando esses vários pontos de vista a respeito das coisas. Então, pouca luz, muita luz, eu vou enxergar melhor, eu vou enxergar pior com isso. E daí quando eu não tenho luz é como se eu tivesse cego e não pudesse fazer mais nada. Quando a gente vai e corre barras, é como se a gente limpasse esses pontos de vista que você veio agregando ao longo da sua vida e pudesse te pôr num lugar para escolher aquilo, se você quiser, ou qualquer outra coisa. Então a gente percebe que, por exemplo, esposas, quando vêm para os atendimentos, e às vezes estão numa situação complicada no casamento, eu tive inclusive uma esposa que ela falava assim, não, porque olha, não estou aguentando mais o meu marido, que as coisas estão difíceis lá em casa, e olha, eu estou ficando louca para eu continuar nesse casamento, por isso que eu estou aqui. Eu falei, ok, então vamos lá, a gente pode ir agora para a sessão, e aí começamos a tocar ali, e aí quando você pergunta para ela, e aí, como é que estão as coisas? Tá tudo do mesmo jeito. Legal. E aí, quantas discussões vocês tiveram essa semana? Você acredita que nem deu tempo de fazer discussão? Porque, olha, menina, eu tive tanta coisa para fazer ao longo aqui desse dia. Ou seja, o foco que ela colocava para ir para a discussão, ela começa a escolher que o viver dela pode ir para outros lugares. É uma coisa tão simples e tão natural que a pessoa ela começa a funcionar a partir de outros lugares. E ela não precisa fazer um esforço. Agora eu vou testar para ver se está funcionando ou não está funcionando. É uma coisa que é simplesmente natural aquilo. No momento que ela quiser entrar no processo de discussão ali, no embate ali, ela pode fazer essa escolha. Agora o ponto é, agora ela passa a escolher e não mais ser escolhida pelo ponto de vista que ela comprou como verdadeiro. Nós estávamos aqui um pouquinho antes de entrar aqui para o estúdio, né? Foi muito interessante que nós entramos ali num momento muito interessante de um programa rodando sobre o dinheiro. Né? Olha, eu tenho amigos, né, como dizia essa pessoa, eu tenho amigos que têm muito dinheiro, mas são super infelizes. Eu tenho amigos que não saem de casa porque têm medo do que pode acontecer quando tiver o dinheiro. Percebe que nesse momento a pessoa não está escolhendo outra coisa a não ser vítima do dinheiro. Essas escolhas, elas são conscientes ou não? Imagina assim, você tirou férias, ok? E aí, na hora que você saiu aqui da TV e está indo para casa e sabe que você vai de férias, você está escolhendo ser diferente ou simplesmente é diferente? E aí? Então. Você está escolhendo
ser diferente naquele momento ou simplesmente o teu corpo ele já se põe numa atitude diferente. Você está olhando a paisagem, você está olhando o seu carro, percebe que esse dia é diferente do dia anterior. Você precisou escolher naquele momento? Não. Você simplesmente é aquele momento diferente. É como se naquele momento eu pudesse abrir espaço para que o meu corpo possa escolher o que vai ser mais nutritivo para mim. Para entrar nisso, está ficando um pouquinho técnico, em Access a gente trabalha assim. Existe a mente que a gente chama de cálculo, ou a mente de raciocínio lógico, que a gente diz que os seres finitos trabalham aqui. E como é que eu sei se eu estou rodando o programa de um ser finito? Se a minha cabeça está pensando loucamente, não consegue parar de pensar, esse é um dos primeiros indícios. Se eu sou aquela pessoa que sou extremamente emocional, estou super bem, mas se alguém falar alguma coisa diferente para mim, desmonta o meu dia, por exemplo, você está sendo finito. E sentimentos. Então é aquela coisa, nossa, como eu amo o meu marido, a minha esposa, amo o meu chefe, mas se alguém falar alguma coisa diferente daquilo, parece que aquilo tudo desmonta. Percebe que é tão frágil ter pensamento repetitivo, emoção e sentimento, que você o tempo todo fica com medo de perder um lugar de mais tranquilidade. Isso seria o ser finito ou a mente racional. E ela fica sempre buscando validar, estar bem, ficar bem, então ela sempre corre de tudo aquilo que vai fazer mal para ela. Então ela não está livre, ela está sendo refém de algo que ela julga que seja ruim. E o outro polo é o ser infinito. Como é que eu sei que eu estou trabalhando com o meu ser infinito? Através de 4 verbos. Quando eu percebo, o perceber, o saber, o ser e o receber, eu estou praticando a liberdade. Exemplo, se alguém chegar para você, Priscila, e falar assim, Priscila, eu não gostei da cor do seu casaco. Nossa, eu acho que ficou estranho para você, com a sua pele e tal. E você pode comprar o meu ponto de vista sobre o seu casaco e falar assim, quem é ele? Eu estou com estilistas, eu estou com pessoas de moda que sabem exatamente a tonalidade, etc. Mas percebe que você já mordeu a minha isca porque você já entrou em pensamento repetitivo, você já entrou no looping para querer invalidar aquilo que eu estou te dizendo. Então, na verdade, se isso não fosse verdadeiro para você, você simplesmente ia olhar para mim e falar assim, interessante seu ponto de vista. O que mais você pode trazer sobre o meu casaco? Estou achando interessante a sua perspectiva sobre isso. A partir do momento que eu começo a usar essa ferramenta interessante ponto de vista, é como se eu desse o direito ao outro de trazer qualquer julgamento sobre mim. Por quê? Porque é o julgamento que pertence a ele. Não é aquilo que é meu. Agora, mexeu comigo aquele julgamento que o outro está fazendo, a emoção apareceu. Então eu paro de ser o infinito de possibilidades e me torno restrito. Eu fico refém ao julgamento que o outro está fazendo sobre mim. E isso é o que mais a gente vê no nosso dia a dia, Priscila. Isso até que eu ia perguntar para você. O exemplo que você deu foi das férias, né? Então, saio daqui, estou de férias, enfim. Mas e o dia a dia? Ele se repete, a gente acorda todos os dias no mesmo horário, nós vamos para o trabalho no mesmo lugar, encontramos as mesmas pessoas, as mesmas situações. Como fica então essa mudança dentro de quando tudo é igual? Pois é, porque esse é só um interessante ponto de vista seu sobre ser igual. Nós somos iguais do momento que nós entramos hoje aqui. Nós estamos agregando novas possibilidades para a gente. É como se agora a gente começasse a pensar diferente. E quando eu digo que meu dia é sempre igual, eu estou dizendo para mim mesmo que eu não estou num processo evolutivo. Que eu não estou aprendendo. Eu não estou aberto a mudar a forma como eu lido no meu dia a dia. Por isso que eu te digo, é interessante seu ponto de vista. E se você pudesse fazer diferente os seus dias, o que você faria? Estando na mesma realidade, o que você faria, Priscila? Olha, a gente vai por intervalo nessa pergunta, para que as pessoas possam pensar, então, de que maneira, então, fazer diferente. E até a gente vai voltar nessa questão do racional, porque parece que, ao mesmo tempo que trabalha o irracional, o racional pergunta. Então, a gente vai entrar aí nessa discussão. Daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta com o programa Em Discussão, hoje falando sobre barras de axis. Bom, a gente terminou o bloco falando um interessante ponto de vista. Ao mesmo tempo que a gente trabalha o inconsciente, quando a gente parece que decide mudar a forma de pensar, isso leva para um lado consciente, racional. Como que é trabalhar essas duas, os dois aspectos? Ótimo, muito bom, Priscila. Priscila, em Axis a gente fala assim, que as nossas palavras, elas geram uma vibração em nós. Então você pode perceber isso em você mesmo. Quando você diz assim, eu quero mudar, percebe como isso é no teu corpo, tá? Uhum. Eu quero mudar. Só pronuncia isso. Eu quero mudar. Ok, percebe isso no teu corpo. Uhum. Agora você diz assim, eu escolho mudar. Eu escolho mudar. É mais leve. Percebe isso? Uhum. Quando a gente diz eu escolho, é como se todas as moléculas do meu corpo já entrassem para essa direção. O eu quero significa que eu não tenho. Então, quando eu digo assim, eu escolho que o meu dia hoje vai ser mais incrível do que foi ontem, é como se todas as tuas moléculas já fossem buscar essa realidade. Então, não é uma coisa mágica, né? Até como a gente falou, mas é uma coisa que o teu falar, o teu pensar, ele mexe no teu organismo. Isso. E não só no organismo, mas no universo, na atmosfera, é isso? Hoje a própria ciência já diz que tudo é espaço e que tudo trabalha com vibração. Então, nós estamos aqui agora nesse momento, a tua vibração das tuas células acabam nos convidando a nos comportar de uma maneira. A vibração das nossas células te convidam a funcionar de alguma maneira. E isso está acontecendo dentro de um ambiente onde a nossa mente racional ela não percebe. Quando a gente fala daqueles 4 verbos, o perceber, o saber, o ser e o receber, a gente está abrindo um canal de comunicação que vai além da racionalidade, além dos 5 órgãos do sentido. Quando a gente diz assim, eu sinto que vai chover, é como se eu estivesse acionando os 5 órgãos do sentido. Visão, audição, gustação, o tato, enfim, e os 5 órgãos. Quando eu falo, eu percebo que vai chover, eu estou extrapolando esses 5 órgãos do sentido. É como se eu conseguisse sair aqui da sala e eu não sei como, mas eu sei que vai chover. Quando a gente vem para sessões de barras de axis ou os outros processos corporais, que também a gente pode falar um pouquinho sobre eles, é como se eu colocasse os meus outros canais de comunicação para também trabalharem. O ser finito trabalha com sentir, com os órgãos do sentido. O ser infinito é aquele que simplesmente, se eu pensar agora no letreiro da Times Square, eu estou lá. Eu estou numa dimensão conectado com lá. É como se eu pudesse ouvir as buzinas, é como se eu pudesse perceber o cheiro, perceber a movimentação das pessoas. E isso atrai ou cria um ambiente para essa atração? Ótimo, perfeito. No meu interessante ponto de vista, tá? Acho que eu bati aqui no microfone. No meu interessante ponto de vista, quando eu falo lei de atrair alguma coisa, nessa realidade, pelo menos as pessoas que chegam até mim, elas dizem assim, nossa, eu só estou atraindo curva de rio para a minha vida. E é como se ela se sentisse refém das coisas que ela atrai. E que tal se a gente pudesse dizer assim, eu sintonizo com todas as possibilidades que já estão disponíveis para mim. Todas. Então hoje eu escolho vibrar de uma forma totalmente diferente do que eu vibrei ontem. Como? Eu não sei, mas eu escolho que vai ser diferente. E aí o receber, eu fico receber. De repente, uma pessoa que chega para conversar comigo, eu nem estou ouvindo o que ela está falando, mas a presença dela me traz uma percepção de presença e de vida, que é algo que meus olhos não estão vendo aquilo. Quando a gente corre as sessões de barras e você vai limpando isso, você se abre para perceber mais as coisas. Você é mãe? Sou. A mãe tem isso bem aflorado com o filho, né? Então eu percebo aqui que está acontecendo alguma coisa lá na escola com o meu filho agora. Da onde que veio isso? Veio dos órgãos do sentido? Não.
veio de um outro canal, que quando a gente só fica fixo nos nossos órgãos do sentido, a gente obstrui o nosso saber das coisas que estão acontecendo. Por isso, quando a gente está preso só no pensamento repetitivo, nos sentimentos e nas emoções, a gente priva desses 4 verbos acontecerem: perceber, saber, ser e receber qualquer informação. Vou anotar. Sim. Qual é? Ser, Perceber. Então anota em casa também, tá? Perceber, saber, saber, ser e receber. Eu posso receber, usar aqui claro. um exemplo, né, para ficar um pouco mais nítido. Um dos trabalhos que eu faço para divulgar as barras é fazer workshops em hospitais, condomínios. E recentemente eu estive num condomínio em que uma das pessoas que assistiu, ela teve a oportunidade de correr o processo rapidamente, foram 10, 15 minutos. Inclusive, foi o Paulo quem correu o processo nela. E ela trouxe uma questão familiar com o filho dela, né? E olha, eu quero que ele decida a faculdade, ele não decide. E ela bateu muito forte nessa questão. Foram cerca de 20 minutos de barras, mas como eu pude conversar com ela, eu passei para ela o interessante ponto de vista, né? Porque nós temos a comunicação verbal e a não verbal. E a não verbal, às vezes, é muito mais forte do que a verbal. Então, quando a gente atua com pensamento, sentimento e emoção, fatalmente a gente cai no julgamento. Eu caio no julgamento de que meu filho precisa escolher agora o que ele vai fazer, porque senão o futuro dele não vai se desenrolar, etc. Então, e ela conseguiu entender isso muito instantaneamente, ela já saiu com essa percepção de, ok, interessante ponto de vista. E o que aconteceu? Ela saiu do julgamento. Quando ela chegou em casa, ela não precisou dizer nada, certo? Porque ele já percebeu que não havia o julgamento nela. E naquela mesma tarde, ele fez a opção, se inscreveu. Então, foi algo de uma mini sessão, que era uma sessão demonstrativa, em que aquela situação pontual, que era tão absurda e insolúvel, aparentemente, porque ela saiu do julgamento, ele percebeu que ele tinha escolha. Então, se eu preciso, filho, você precisa escolher a faculdade. Se eu preciso, eu começo a gastar energia com algo que não é agradável. O ser infinito, ele quer escolher. Ele não quer ter que nada, né? Então, só dela sair do ponto de julgamento, essa situação toda se resolveu num piscar de olhos. Então, assim, a comunicação não verbal, ela às vezes é muito mais forte do que a verbal, né? E se a gente puder entrar um pouquinho no assunto de subconsciente e consciente, né? Tudo aquilo que você percebe no seu consciente, você sente como verdadeiro, o seu subconsciente fala, ok, isso é verdade, então eu vou produzir para que todas as circunstâncias da sua vida realizem essa verdade, né? Ele é como se fosse um servo fiel. E para a gente tentar até materializar um pouco esse assunto, então assim, eu senti por conta de alguma situação que um desfecho ruim, eu linko isso lá no meu subconsciente, que tudo que se assemelha àquilo sempre vai me trazer um resultado ruim e levo comigo. Como está no meu inconsciente, eu sempre afirmo, eu quero ter dinheiro, eu vou trabalhar e tal, e vez ou outra eu até consigo, mas depois eu perco. Por quê? Porque essa crença tá ali, tá escondidinha. Então, tudo aquilo que a gente todas as nossas decisões, elas acabam vindo daquilo que está armazenado no nosso subconsciente. Então, quando a gente faz o processo das barras e vai limpando, mesmo que você não tenha um contato direto com essa crença, você e nem começa... a consciência que ela existe. Você não precisa nem ter consciência de que ela exista, você só percebe que algo mudou na sua atmosfera. E você fala, nossa, hoje parece que eu estou atraindo coisas diferentes. Não, você está escolhendo coisas diferentes porque agora o seu subconsciente percebeu que tudo aquilo é só um ponto de vista. O auto-julgamento é um dos piores que a gente carrega, né? Então, assim, poxa, mas eu sou burro porque eu sempre escolho a pessoa errada e tal, né? Esse auto-julgamento, ele vai sempre lá para o subconsciente como uma verdade, então eu sempre escolho as pessoas erradas, ele vai realizar isso no seu âmbito. Quando a gente corre as barras e
essas energias vão sendo dissipadas, a gente começa a escolher diferente, porque eu já não tenho mais aquele ponto de vista de que só tem tralha no meu caminho, entende? É muito recorrente, inclusive, nos relacionamentos. Uma pessoa que vivenciou um pai que trai a mãe, que é triângulo amoroso, que os tios têm relacionamentos que só dão errado, ela vai incorporando na crença, no subconsciente dela, que todo relacionamento é um triângulo amoroso, é algo desastroso, e ela vai reproduzindo. Então, quando você vai correndo as barras, tudo isso vai se dissolvendo. E o reflexo é no ambiente, nas pessoas que estão ao teu lado também? Elas acabam sentindo reflexo, se beneficiando disso? Se beneficiam, sim, porque você deixou também de julgá-las. E ela percebe enquanto ser infinito. Embora ela não tenha corrido as barras, ela percebe. Entende? Quando você saiu do julgamento, ela percebe. Numa classe de barras, Priscila, a gente ensina que quando você quebra um ponto de vista fixo teu, um auto-julgamento, um julgamento sobre determinada área da sua vida, 350 mil pessoas vão se livrar daquilo. É como se, quando eu tô com aquela vibração, essa vibração ela vai produzindo um efeito em cadeia. Quando eu desligo essa vibração, eu paro de alimentar esse sistema. Isso é tão curioso que a gente começa a perceber que as pessoas que estão no entorno, no nosso entorno, elas também começam a se modificar. Então é uma coisa assim, meio mágica mesmo, né? Aliás, a gente está falando bastante das barras de Access, que é exatamente o foco hoje do nosso programa. Porém, a Access Consciousness é uma empresa que nasceu nos Estados Unidos e a ferramenta de início, a que deu início a tudo isso, são as barras de Access, tá? Mas existem outros. Nós vamos até pontuar algumas, antes só de entrar para esse, porque a gente vai aprofundar outro assunto. Eu só queria ver com o Paulo uma situação. Paulo é coach, então trabalha nessa questão profissional da pessoa, mudança de visão, muitas vezes no racional. Aí você fez então também as barras para você trabalhar numa outra esfera. Faltava, você percebia que faltava nessa sua atuação como coaching, entrar em um âmbito que não dava, você não sabia entrar? Seria isso? Basicamente é isso. O processo de coaching é um processo de autoconhecimento e de alta performance, para você sair do seu estado atual para chegar no estado desejado. Mas basicamente isso é cognitivo e mecânico. Tá? Trabalha também com crenças, tem ferramentas da PNL, da neurociência, da neurolinguística, mas eu percebi que em alguns momentos, algumas situações críticas, a pessoa até performava, até chegava lá onde ela queria, mas não havia aquela transformação completa. Quando fui apresentado recentemente as barras e tal, eu até sou cliente e agora também sou practitioner, né, mas mais recentemente, então ainda estou aprendendo bastante aqui com eles, mas eu percebi que a transformação se torna mais completa. Porque aí não é mais só simplesmente ação, também é energia, também é estado de consciência. Porque se você só transforma a parte mecânica, até vai acontecer, mas não perdura. E aí a gente entra com as barras e com todo esse universo diferenciado aí de movimentação de energia. Isso tem trazido resultados fantásticos, assim, surpreendentes até. Daí a gente falou muito dessa questão até profissional, visão de mundo, mudança, sei lá, psicológica, enfim. Mas também atua, por exemplo, na cura, na dor. A gente falou da questão da depressão, mas, por exemplo, dores crônicas. Atua. E você falou que tem outras, né? Eu queria que vocês falassem, então. Já entra em tudo isso dessas então, né? outras. Eu só vou ainda falar um pedacinho das barras, porque aí o Rô pode entrar com a Access Consciousness e entrar nos processos corporais que também beneficiam. Mas as barras em si, elas já beneficiam, porque a ciência diz que a ação dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções tornam a célula, que originalmente é redonda, esférica, em elíptica. E isso é o início da doença. Quando você corre as barras, as células começam a voltar ao seu estado natural. Então já é um processo de cura.
E agora? Sim, e é curioso, né? Não só nos estados psíquicos, né, Nil, como foi no teu caso, não só nos casos onde de melhorar a performance, mas também em casos de tumores, cânceres, e casos de artrose, fibromialgia, doenças crônicas, histórias de Parkinson, de Alzheimer. Hoje existem várias pesquisas despontando ao redor do mundo com déficit de atenção, transtorno de hiperatividade, enfim, tem várias pesquisas hoje despontando nessa área também. Bom, então já aproveitando trazer um pouco mais das ferramentas, né? Isso. A Access Consciousness é uma empresa que nasceu nos Estados Unidos e Gary Douglas foi quem trouxe essa percepção de tocar e a pessoa ela começa a mudar a forma de funcionar nessa realidade, e isso há quase 30 anos nos Estados Unidos. No Brasil chegou tem mais ou menos uns 5 anos e hoje, sem sombra de dúvida, nós estamos despontando entre os primeiros países em número de atendimentos, em novas pessoas que praticam barras, ou seja, que atendem outras pessoas também. Então existem, né? Então eu costumo usar um exemplo assim, é como se a Access Consciousness fosse uma casa muito grande, barras de Access é uma das grandes portas para entrar dentro dessa casa, mas existem outras formas de entrar nessa casa. Uma outra delas é o facelift energético, que trabalha o quê? Para te desbloquear a sua beleza interna. E isso acaba refletindo no viço da pele, rejuvenescimento, desaparecer manchas pelo corpo, né? Enfim. Parkinson, por exemplo, e o Alzheimer têm se beneficiado bastante com o facelift energético. Nossa, Rodrigo, mas facelift energético e parece que é uma coisa só estética. Na realidade, é como se essas doenças fossem pontos de vista de que, de acordo com eu evoluo na minha idade, eu preciso ter alguma doença para discutir. Porque esse é o assunto das pessoas da minha idade, eu preciso trazer aquilo. Quando as pessoas começam a correr processos do facelift ou ainda de barras de Access, elas começam a perceber que elas podem escolher uma outra realidade para elas. E aí nós temos vários relatos, inclusive rodando pela internet, de pessoas que saíram da cama e voltaram para a sua vida em atividade, que voltaram a escolher viver a vida novamente. Além do facelift energético, existem mais de 50 outros processos corporais. O que são processos corporais? São recursos que a gente usa tocando partes do corpo. Por exemplo, existe um processo corporal que é chamado de corrigindo a visão. E aí nós temos o caso de uma menina que veio para o mundo Access exatamente por esse processo, porque ela queria cuidar da sobrinha dela, que tinha uma doença congênita, uma espécie de uma catarata que ela tinha, e logo na primeira sessão que ela fez ali, de 30 minutos, 40 minutos, a menina abriu os olhos e ela falou assim, nossa tia, parece que está tudo mais clarinho. E aí o branco que estava ali, aquilo já diminuiu. Nós temos situações também para surdez, temos situações para fibromialgia, temos situações para doenças crônicas e trancadas no corpo, questões de mordida, de ATM, de pessoas que entendem que elas não precisam mais escolher atenção aqui, então elas simplesmente acabam escolhendo alguma outra coisa. Para fazer um curso de barras, Priscila, que é uma pergunta muito frequente também, eu não tenho pré-requisito. Então eu não preciso ser nada antes. Tanto é que uma criança de 5 anos, ela já está habilitada a vir para uma classe de barras para aprender a fazer isso. Né? Para fazer um facelift energético também, para fazer os processos corporais também, não tem esse pré-requisito. Então numa classe a gente acaba encontrando com coaches, acaba encontrando com donas de casa. E não é religião? Médicos psiquiatras. Porque daí eu acho que no meio você tem que encontrar de tudo. Não, então, em Access a gente fala que a religião é implante distrator. O que é um implante distrator? É aquilo que acaba te distraindo. O slogan de Access é empoderando as pessoas a saberem que sabem. Eu sei como movimentar isso, eu não dependo de nada acontecer antes, eu escolho movimentar isso. E existem aí algumas religiões que acabam colocando todo esse poder na mão de alguém que só quando esse alguém vem e faz alguma coisa é que ela pode fazer a mudança de vida dela. E aí foi uma pergunta também, quantas sessões eu preciso fazer de facelift ou de barras ou de processos corporais?
não tem esse limite, a pessoa pode fazer uma única sessão e a gente deixa livre para o cliente, olha, quando você perceber que gostaria de voltar para uma nova sessão, se é que vai precisar voltar para uma nova sessão, você pode escolher voltar. Então não existe isso de regularidade. Pode ser que ela volte semana que vem, pode ser que ela venha no dia seguinte, pode ser que ela venha daqui a algum mês e pode ser que simplesmente ela escolheu se empoderar a tal ponto que ela começa a fazer as escolhas por ela mesma. Apagado um arquivo, né? Falando a grosso modo, apagado um arquivo, ele não volta mais, ele apaga de verdade, como funciona? Existe uma posição nas barras de Axis, né? Que é a de reestruturação de corpos. Essa posição, ela é como se fosse um fechar de portas. Eu apaguei, não volta mais. Essa posição, ela é muito usada também, indicada para massoterapeutas. Então, assim, eu tenho uma torção. Tem cliente que é recorrente, vai e volta, vai e volta. Se um massoterapeuta utilizar uma dessas posições que eu estou falando, né? Então, após colocar o pescoço do cliente no lugar, ele utilizar este processo, isso não volta mais. Bem rapidinho, porque o nosso tempo está terminando, mas tem também a biomimetrização. O que é isso? Esse é um dos mais de 50 processos corporais. A biomimetização e a biomimetrização é como o nosso corpo tem uma habilidade de copiar as outras pessoas que estão no nosso entorno. Nas nossas classes a gente percebe que até a estrutura física da pessoa ela começa a se modificar. Porque ela começa a copiar o quadril da mãe, a mama da mãe, porque a tia tem essa mama e etc. E é muito comum nas classes de facelift da pessoa começar a perceber que ela começa a ter um corpo completamente diferente do que emagrece, tá ali. É isso? Olha, se você está comprando o ponto de vista de que para pertencer à tua família, você precisa copiá-la tendo estrutura, naquele momento você pode escolher alguma outra coisa. E aí então você olha para a comida e você fala assim, caraca, eu vou comer isso daqui. E quando você come aquilo, você come para se nutrir. Você não come por uma obrigação para poder pertencer a uma outra, a alguém ou a um estilo ali. Você tinha me perguntado também que parece, olha, tem um praticante de barras, tem um facilitador de barras e tem um facilitador certificado, né? Quando a pessoa vem para a classe de barras, ela se torna, então, um praticante de barras. E ela pode se auto-atender, ela pode atender em casa ou ela pode atender profissionalmente, ok? E aí ela pode, depois fazendo 3 vezes o curso com 3 pessoas diferentes, ela pode requisitar a licença dela para começar a ensinar a outras pessoas também a praticarem as barras. O facilitador certificado, que é o meu caso hoje, é como se eu tivesse passado por todas essas estruturas para poder facilitar uma classe que é chamada de O Fundamento, que são 4 dias de imersão para que você possa reconhecer quais são as suas estruturas fundamentais que está criando uma realidade na sua vida que você não está conseguindo mudar. Então é como se fossem 4 dias para que você olhe de frente para você e você vai ficar se olhando e falar assim, caraca, sou eu que estou construindo isso, sou eu que estou fazendo isso. E o pré-requisito para ir para essa classe é ter feito um curso de barras de Axis. A gente chegou no finalzinho do programa, né? Então, muito assunto, muita coisa. Cada um de vocês aí 30 segundinhos para as considerações finais. E eu queria até, Nil, que você falasse quanto tempo demora uma sessão? Como que funciona? A sessão, ela tem tempo variado. Enquanto isso, as pessoas vão ter aí na tela os contatos de vocês, caso queiram entrar em contato. Ok, a sessão, quem manda é a energia, ela pode ser uma sessão de 20 minutos a 40 minutos. Uma pergunta que é recorrente, quem pode receber as barras não tem contraindicação. Um bebê ou um idoso, uma pessoa em estado de coma, pessoas com Alzheimer não tem nenhuma contraindicação. E a consideração que eu queria fazer é que, quem sabe, esta é a contribuição que você está esperando para a sua vida, né? Procure um praticante de barras, é algo que pode simplesmente mudar totalmente a sua vida. Rodrigo? Ótimo. É incrível. As pessoas, quando vêm para a classe de barras, e eu digo até por mim, é como se a gente pudesse voltar a fazer escolhas de verdade na vida. E aí aquilo que você acha que é impossível de mudar na sua vida, simplesmente você olha para aquilo e fala, ok, um dia eu já olhei para isso e achei que era impossível de mudar, mas agora eu estou a fim de escolher alguma outra coisa aqui. Isso vale para qualquer situação.
uma situação rotineira, uma situação de vida e até para alguma doença que já esteja impregnada, que já esteja cristalizada no corpo. Vem experimentar uma sessão, fazer as sessões pockets que a gente fala, de 10 minutos, de 15 minutos, só para você perceber como é que a coisa acontece. Paulo? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, a Nilce falou das crianças que podem fazer, então não importa a sua idade. Com 50 anos eu fiz uma transição de carreira e consegui transformar muita coisa e hoje eu atuo com essa questão de coaching e além do coaching a questão das barras. Então assim, procure, como a Nilce falou, faça porque é muito bom. Ok, muito obrigada pela participação de vocês, sejam bem-vindos sempre aqui ao Parlamento Paulista. Bom, o programa Em Discussão Saúde fica por aqui, a gente se vê na programação da TV Alesp. Tchau, tchau. Vale a pena.